Olá, durante os próximos minutos vamos falar sobre suporte básico de vida. Este conjunto de passos que são fundamentais para salvar a vida da vítima de paragem cardiorrespiratória. Este conjunto de passos que deve ser iniciado exatamente por quem no local assiste à paragem cardiorrespiratória. Historicamente sabemos que desde 600 a.C. que se fala sobre reanimação. Ao longo dos anos e dos séculos temos vindo a aperfeiçoar aquilo que é este conjunto de passos que na verdade procuram garantir e ganhar tempo para uma ajuda mais diferenciada. Sabemos que a meio do século XVIII se inicia aquilo que deveria ser o ensino do suporte básico de vida de forma maciça. Durante séculos aperfeiçoámos o próprio algoritmo, aperfeiçoámos a forma como se faz suporte básico de vida e diz-nos agora a ciência que sabemos que a forma como está a ser feito é garantidamente das mais eficazes. Sabemos também que a paragem cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar, fora dos hospitais, tem uma taxa de sobrevivência baixa. E tem porque depende essencialmente de quem está no local, mais entenda-se e imagine-se do que as próprias equipas de emergência que acorrem à situação. É por isso fundamental pararmos com desculpas e assumirmos que a responsabilidade é de todos. Cabe a cada um de nós aprender a fazer suporte básico de vida e saber agir no tempo e na altura certa. Para falarmos sobre isto, convidamos um conjunto de pessoas que seguramente serão as mais indicadas para olhar aquilo que tem vindo a ser feito pelo Instituto Nacional de Emergência Médica para, numa das suas missões, na concretização de uma das suas missões, garantir que o suporte básico de vida é cada vez mais um ato de cidadania. Neste alinhamento, teremos connosco Teresa Pinto, médica diretora do Departamento de Formação e Emergência Médica, Nuno Marques, que nos vai falar sobre ações de sensibilização e mass training, uma das ferramentas essenciais nesta estratégia, e enfermeiro na Delegação Regional do Centro. Depois, para falar sobre aquilo que tem sido o projeto de suporte básico de vida da EAE nas escolas, e sim, o suporte básico de vida já é ensinado nas escolas e há algum tempo, e agora com uma nova estratégia que seguramente alargará aquilo que é sensibilização sobre o suporte básico de vida aos alunos, desde a primeira classe até, seguramente, mais maduros. Hélder Pinto, Hélder Ribeiro, enfermeiro, responsável pelo Centro de Formação da Delegação Regional Sul. Depois teremos e olharemos para aquilo que é a Plataforma Aprender, um recente projeto do Instituto Nacional de Emergência Médica que permite, de forma gratuita e online, aceder a conteúdos exclusivos que abordam não só o suporte básico de vida, mas também muitas outras matérias e que estará a ser abordado pela Carla Martins, técnica superior e exatamente parte integrante desta equipa de produtos pedagógicos. Para falar sobre o Programa Nacional da EAE, porque falar de SBV é também falar de desfibrilação automática externa, Miguel Soares de Oliveira, que é o médico coordenador do Programa Nacional de Desfibrilação Automática Externa do INEM, também um projeto pioneiro em Portugal e que muito boas práticas tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Terminaremos com aquilo que é olhar sobre o futuro e as estratégias que o Instituto prevê assegurar nos próximos anos para garantir esta missão com Luís Meira, Presidente do Conselho Diretivo do INEM. Assim sendo, Doutora Teresa Pinto, olhamos àquilo que é o percurso do suporte básico de vida em Portugal e de que forma é que temos vindo todos a aprender. Bom, João, eu vou pegar nas tuas palavras. Curiosamente, 600 anos antes de Cristo, estas matérias já eram abordadas e já agora, não querendo armar em catequista, eu recordo que o próprio Jesus Cristo referiu uma história interessante que eu costumo invocar sempre que pretendo que as pessoas se sensibilizem para esta matéria do suporte básico de vida. É que realmente houve um indivíduo que um dia foi assaltado, ficou caído à beira do caminho, passaram por ele pelo menos 2 pessoas com considerável peso na sociedade, um deles até era sacerdote, mas passaram e seguiram em frente porque tinham outras coisas mais importantes que achavam eles para tratar, e só um que seria considerado de um povo pecador, o samaritano, é que parou e prestou auxílio.
Bom, nós não precisamos de ser perfeitos, não precisamos de ter bons cargos, não precisamos de ocupar posições de destaque, podemos ser um humilde cidadão, cheio de imperfeições, mas que podemos oferecer a quem de nós necessita aquilo que é mais precioso, que é a possibilidade de ele continuar com a sua vida, de preferência exatamente como ela era até aí, porque é para isso que existe o suporte básico de vida, para ser rapidamente executado após a identificação da paragem cardiorrespiratória, para que, de facto, a pessoa, se sobreviver, consiga sobreviver com a mesma qualidade de vida que tinha até ao momento. E eu gostava também de fazer um pouco de história, para além desta, que é conhecida, do Bom Samaritano, mas gostava também de fazer um pouco de história, da minha história pessoal. Sou licenciada em Medicina, conforme o João já disse, e recordo, eu voltei agora de repente à minha cadeira da faculdade e recordo do que foi a minha aula de suporte básico de vida. Estávamos talvez no ano de 1982, 83, há 40 anos, basicamente. Recordo-me que estava num grande anfiteatro, eu e mais provavelmente 60 ou 70 ou 80 pessoas, que recordo-me do manequim em cima de uma secretária de sala de aula, e recordo-me do professor que não estava em cima nem da secretária nem de nenhuma cadeira que lhe aumentasse a altura, portanto, recordo do professor a fazer compressões torácicas. E se todos nós que sabemos fazer suporte básico de vida sabemos muito bem qual é a técnica que é usada, já estamos aqui a identificar que a altura da mesa e a altura, neste caso, do reanimador, não permitiriam de forma alguma fazer um suporte básico de vida com qualidade. Foi assim que eu aprendi suporte básico de vida, foi assim que eu terminei o meu curso de medicina, com esta aula de suporte básico de vida. Foi assim que durante muitos anos, muitos médicos passaram pelos bancos da faculdade e saíram sem saber fazer suporte básico de vida. Evidentemente que entre 1982 e a atualidade, e no que diz respeito ao ensino do suporte básico de vida nas faculdades de medicina, muita coisa foi alterada. Neste momento, as pessoas estão alertadas, querem fazer suporte básico de vida, querem fazer suporte básico de vida com desfibrilação. Existe um protocolo que o INEM tem com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, que procura efetivamente que a realidade do SDVDAE chegue durante o curso de medicina, para que quando os médicos, quando saem, efetivamente já são licenciados em medicina, aliás têm mestrado integrado em medicina, quando saem das faculdades já consigam pôr em prática aquilo que é básico e que deve estar ao alcance de qualquer cidadão. Depois, fazendo também aqui mais recuando agora também um pouco mais, mas não a 1982, mas a 1999, um programa da SIC, uma grande reportagem sobre o CODU que a SIC, que podem ainda, aliás, visualizar, ela está disponível, que a SIC transmitiu, para mim foi dos melhores programas que já se fizeram sobre o CODU, em que um operador tenta explicar ao elemento, à pessoa que está, no fundo, a fazer um pedido de socorro, uma vez identificado que se tratava de uma situação de paragem cardiorrespiratória, tentou explicar à pessoa que fazia o pedido de socorro como é que poderia fazer suporte básico de vida. Recordo que na altura ainda se começava pelas ventilações e depois compressões. Não era tão simples como é atualmente, em que apenas se recomendam compressões. Foi tão desesperado o ato do operador em transformar aquela contactante num bom samaritano, que não conseguindo, lá fui eu tentar, e recordo-me das minhas palavras, porque as ouvi recentemente, que foram as seguintes: o senhor quer salvar a pessoa ou não quer? Como imaginam, a voz talvez não tenha sido assim tão simpática quanto está a ser agora, porque realmente era o desespero de alguém que tentava fazer alguma coisa através do telefone, ou levar alguém a fazer alguma coisa, e a constatação de que não conseguíamos. Efetivamente, a viatura médica foi logo enviada, confirmou-se a paragem, o doente morreu. Morreu porque não foi, apesar de nós termos conseguido identificar indiscutivelmente a paragem, do lado de lá estava alguém que não quis colaborar. E isto
desculpem pôr o dedo na ferida, é uma atitude muito portuguesa. Eles que façam, eles que resolvam, eles é que sabem, eles. Nunca sou... O eu só é utilizado, às vezes, de uma forma um pouco, que eu diria, um pouco egoísta. Quando o eu aqui poderá reverter a favor do outro, que é eu vou ajudar. Bom, muito bem quando fazemos campanhas para países em guerra, mas nestas situações do dia-a-dia, às vezes as pessoas têm dificuldade, ou tinham dificuldade. Neste momento as coisas estão um pouco diferentes. Porque, de facto, começou-se pela base. É importante levar o ensino do suporte básico de vida e da desregulação automática externa às escolas. E eu recordo, e agora andando muito no tempo, isto são saltos no tempo, são marcos, no fundo, eu recordo resoluções da Assembleia da República, nomeadamente em 2019 e em 2021, e a resolução 164 de 2019 da Assembleia da República já recomendava o suporte básico, o ensino do suporte básico de vida com desregulação automática externa no segundo e terceiro ciclos do ensino básico e no ensino secundário. A resolução de 2021 reforçava a necessidade do ensino de suporte básico de vida nas escolas e, na realidade, em 2016, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação assinaram um protocolo prevendo a formação de professores para que se fizesse o ensino do suporte básico de vida, inicialmente apenas suporte básico de vida, aos alunos do ensino secundário. Mais precisamente aos alunos do 10º ano. E foi um processo com alguns avanços e recuos, não fomos nada ajudados pela pandemia, antes pelo contrário, mas efetivamente o projeto Suporte Básico de Vida Escola INEM, de que alguém irá falar mais adiante, é um projeto que é uma realidade hoje em dia e que veio despertar muitas outras consciências, porque depois isto é um pouco como aquela publicidade que existia sobre a reciclagem. Foi a partir das crianças e dos jovens que essa ideia passou para os pais, para os avós, e agora isto vai ser, digamos, uma bola de neve. Se calhar ela já devia ter sido criada há mais tempo, não há dúvida nenhuma, mas uma vez que ela está a existir, não vamos desaproveitá-la. E de facto vamos aproveitar a vontade que as pessoas têm hoje em dia de aprender suporte básico de vida e vamos talvez transformar a ideia, vamos fazer a coisa um bocadinho diferente daquilo que temos feito até agora. Vamos transformar a ideia de que o suporte básico de vida é um dever de cada cidadão. É um dever de cada cidadão passar pelo indivíduo caído na rua e não seguir em frente, mas parar para o ajudar, salvaguardadas as condições de segurança, evidentemente. É um dever, mas vamos passar do conceito de dever para direito. Eu sou uma cidadã e tenho o direito de aprender suporte básico de vida. Eu tenho o direito, é um direito que me assiste, porque eu quero ser uma boa cidadã. Eu quero ajudar a pessoa que está caída à beira do caminho. E, portanto, eu tenho o direito de aprender suporte básico de vida. E, aí sim, eles, os players, o Estado, as entidades estatais e não estatais, têm a obrigação de me dar as condições para eu exercer esse direito e aprender suporte básico de vida para depois exercer o meu dever de assistir quem necessita. Sei que muitos aspectos que eu equivoquei vão ser detalhados mais adiante e para já não se me oferece dizer mais nada, entrarei no debate. Muito bem. Nuno, pegando exatamente nas palavras da doutora Teresa Pinto, temos aqui esta evolução e daquilo que é, hoje em dia, as ações de sensibilização e a forma como, de uma forma mais massiva, vamos dizer assim, falamos sobre o suporte básico de vida, que são esta estratégia dos mass trainings e das ações de sensibilização, não é? Sem dúvida. Pegando nisso na conversa da doutora Teresa e falando naquilo que é a paragem cardiorrespiratória como um problema de saúde pública, uma vez que é algo que é muito frequente e também porque não só o problema da paragem cardiorrespiratória ser um problema de saúde pública, também o facto da população portuguesa não ter conhecimento para identificar uma paragem cardiorrespiratória, saber alertar corretamente os serviços de emergência e depois realizar suporte básico de vida. Muitos de nós fazemos rua e percebemos muitas vezes que nas instituições de paragem cardiorrespiratória o contactante ou não está a fazer suporte básico de vida ou atrasou a chamada ou pedido de ajuda 112. E o mass training, de certa forma, vai de encontro a
este problema que é comum da paragem cardiorrespiratória e esta dificuldade comum do cidadão português em identificar a paragem. Visa muito enfoque naquilo que é a cadeia de sobrevivência, sobretudo nos 2 primeiros elos da cadeia de sobrevivência, o reconhecimento precoce da paragem cardiorrespiratória, saber identificar uma vítima que está em risco de paragem cardiorrespiratória ou que já está em paragem cardiorrespiratória, alertar o serviço de emergência através do recurso do 112, e hoje muito nos admiramos ainda o 112 é um número tão simples, mas a maior parte da população portuguesa ainda não sabe utilizar corretamente o número 112, não sabe facultar as informações necessárias para que sejam encaminhados os meios de emergência àquela situação, e depois sim, se a vítima está em paragem cardiorrespiratória, iniciar precocemente o suporte básico de vida. E só assim, através desta identificação precoce, do alerta e do suporte básico de vida, nós podemos mudar a estatística. Podemos aproximar-nos daquilo que são os países mais desenvolvidos, países nórdicos, onde isto aqui já é uma tradição, onde o ensino de suporte básico de vida já é uma coisa que está incutida, já está já é muito prático daquilo que é o ensino nas escolas. Nós vamos um pouco mais atrás e pegamos no Mass Training. O Mass Training visa então capacitar ou incutir nos cidadãos, na maior parte dos cidadãos, aquilo que é uma resposta à paragem cardiorrespiratória. Com as ações de Mass Training, o que é que nós pretendemos fazer então? Pretendemos que o cidadão comum compreenda o conceito da cadeia de sobrevivência, o conceito dos 4 elos que constituem a cadeia de sobrevivência, não esquecendo que todos eles são importantes e que a cadeia de sobrevivência normalmente parte pelo elo mais fraco. E no nosso caso não parte pelos elos que são muita responsabilidade daquilo que é a emergência médica, mas daquilo que é o papel do cidadão. Muito em conta aquilo que dizia a doutora Teresa, o direito das pessoas, o dever que as pessoas têm de responder a uma paragem cardiorrespiratória, colaborar nas manobras de suporte básico de vida. Depois, também, não só o conceito da cadeia de sobrevivência, mas também identificar e reconhecer os riscos da vítima e para o reanimador, identificar a paragem cardiorrespiratória, ligar 112, de seguida fazer o suporte básico de vida, aprender também a fazer o PLS, a posição lateral de segurança, e nas situações de obstrução da via aérea por corpo estranho, executar um conjunto de manobras que poderão fazer diferença nos primeiros momentos de obstrução da via aérea. O INEM já há alguns anos tem feito então um percurso na questão do âmbito do Mass Training, através do envolvimento dos centros de formação do INEM e através muitas vezes com colaboração de alguns parceiros também nestes Mass Trainings. Anualmente, e isto são dados pré-pandemia, nós realizamos cerca de 250 a 300 Mass Trainings anuais, que conseguimos abranger cerca de entre 15 mil a 18 mil cidadãos. E isto se calhar ainda muito pouco, mas é algo que nós temos que fazer ainda mais, e temos que ter, a procura vem muitas do cidadão junto do Instituto, para que também aprenda então a fazer um conjunto de gestos importantíssimos para fazer diferença numa paragem cardiorrespiratória. Num segundo momento, então falamos aqui das ações de sensibilização. As ações de sensibilização, o enfoque não é só naquilo que é a paragem, ou especificamente naquilo que é a paragem cardiorrespiratória, mas naquilo que é, qual é o papel do INEM como regulador ou responsável do funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica em Portugal continental, sensibilizar a população para a utilização correta daquilo que são os meios de emergência. Depois também falar aquilo que é que o INEM tem ao dispor para as respostas de situação de emergência, desde os serviços ou mesmo dos meios disponíveis para responder às situações de doença, de acidente ou de doença súbita. As ações de sensibilização podem ser solicitadas ao INEM através do mail inem@inem.pt, e elas visam ou têm contemplados no seu programa de ação de sensibilização uma apresentação onde são apresentados os meios e os serviços disponibilizados pelo INEM ao cidadão. Se a ação é desenvolvida nas sedes regionais, é possível uma visita ao CODU ou ainda a mostra de meios de emergência
disponíveis então pelo INEM. Em dados pandémicos, isto aqui, tanto no Mass Training como nas ações de sensibilização durante o período de pandemia, poucas ações foram desenvolvidas, mas nos dados pré-pandemia nós tínhamos normalmente o número de participantes nas ações de sensibilização entre os 16 mil e os 20 mil cidadãos. Quer dizer que o cidadão está também interessado em conhecer aquilo que é o INEM e conhecer aquilo que tem ao seu dispor para as situações do dia-a-dia de emergência médica. Resumindo, o Mass Training visa, sobretudo, alertar e capacitar as pessoas para o reconhecimento da paragem, o alerta 112 e a realização de suporte básico de precoce, porque assim nós podemos fazer diferença naquilo que é a paragem cardiorrespiratória, e muitos dos exemplos que falou a doutora Teresa, ou que todos nós podemos contar aqui e falar aqui durante a manhã, nós podemos, de certa forma, mitigar ou diminuir este tipo de exemplos, porque nós conseguimos, de certa forma, capacitar e dar uma resposta diferente. Ações de sensibilização, mostrar e sensibilizar para aquilo que é o alerta correto da chamada 112, a ativação do sistema de emergência médica e conhecer os meios que temos ao dispor à população. E é isto. Muito bem, falamos aqui de uma estratégia que tem como objetivo chegar ao maior número de pessoas. Mas, no fundo, ela não substitui a frequência de um curso de formação, não é? Portanto, temos aqui objetivos um pouco diferentes e, quando falamos de formação, falamos já numa capacitação técnica, não é? Nuno, falamos de alguns exemplos. Se olhares para aquilo que é a tua experiência profissional, deixa-me fazer uma pergunta muito objetiva. De todas as vezes que, ao longo destes anos todos que fazes rua, foste socorrer uma paragem cardiorrespiratória, quantas te lembras que estaria alguém a fazer suporte básico de vida? Leio, são muito poucas. E cidadão. João, respondendo à tua questão, e é por isso que é importante nós chegarmos a um maior número de cidadãos, ou através deste tipo de ações, ou através mesmo da formação capacitando os cidadãos, é verdade que são muito poucas as situações de paragem cardiorrespiratória em que o contactante ou alguém do público geral tivesse a fazer suporte básico de vida. Tenho 2 casos que me marcaram a minha vida profissional, 2 casos de vítimas muito jovens e que de certeza fizeram a diferença e que marcaram aquilo que é a eficácia da cadeia de sobrevivência. Uma jovem de 13 anos e um jovem de 22 anos, e que se as pessoas que presenciaram a paragem e as pessoas que presenciaram a paragem que fizeram um alerta correto daquilo que é a chamada de emergência, com informação, com a descrição correta da situação e que elas próprias iniciaram o suporte básico de vida, eu acredito que eu e os meus colegas, com o melhor conhecimento que temos, com a melhor experiência que tenhamos, e mesmo a nível de dispositivos, não teríamos feito a diferença. E é isso que temos de pensar. A cadeia de sobrevivência não é o INEM. A cadeia de sobrevivência somos todos. E temos que pegar que começa no público, começa no cidadão comum que presencia a paragem cardiorrespiratória. E não em nós. Nós fazemos parte do sistema, sem dúvida, mas todos juntos faremos a diferença. Só todos juntos faremos a diferença. Exatamente. E que casos e idades bem jovens. Falando de formação, introduzimos agora o suporte básico de vida em Portugal, mas no contexto já do SBV-DAE ensinado dentro das escolas. Isto é, Helder, seguramente dos pedidos, e nós quando olhamos para os comentários que as pessoas fazem sobre a matéria, repetitivo o comentário de que isto devia ser dado nas escolas, isto devia ser ensinado nas escolas. Sabemos hoje em dia que é claramente uma das orientações internacionais para o ensino do SBV, que ele seja culturalmente inserido dentro das escolas, mas é verdade que em Portugal já se faz há algum tempo, e que agora se adota um novo processo, contando inclusive com a ajuda dos professores, certo? Fala-nos um pouco sobre isto. Sim, João, de facto é verdade. Nós temos aqui um percurso histórico, tal como a doutora Teresa Pinto ainda há pouco mencionou, evolutivo em termos destas temáticas em âmbito do ambiente escolar. No entanto, eu circunstanciava-me aqui ao protocolo 2016 entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que no fim de contas, este protocolo denominado como formação extracurricular para o ensino secundário no âmbito da saúde, acaba por dar aqui um ênfase muito grande num posicionamento que o Ministério da Educação na altura toma no empowerment de uma cultura de cidadania e, de facto, este desenvolvimento de competências, essas que são dirigidas, obviamente, à comunidade.
Por seu lado, o INEM, obviamente que acabou por operacionalizar e dar corpo à execução deste intento protocolar interinstitucional e entre as duas instituições. O INEM tem uma responsabilidade que é assumida por via da sua lei orgânica de 34 de 2012, na formação em emergência médica, dirigida, obviamente, aos diferentes parceiros do CIEM, que têm esta responsabilidade de intervenção no mesmo de uma forma tendencialmente profissionalizante. De forma paralela, ainda há pouco pegando nas palavras do Nuno, o INEM igualmente desenvolve ações de sensibilização e de informação no que ao Sistema Integrado de Emergência Médica diz respeito. Verifica-se assim um alinhamento e um esforço conjunto na utilização desta estratégia que é assente no cidadão. Obviamente, neste sincronismo entre, nomeadamente, os objetivos do INEM e do Ministério da Educação, acaba por entroncar num desígnio que o INEM tem, que tem a ver com uma resposta integrada ao doente urgente e emergente. E esta interligação, no caso do doente em paragem cardiorrespiratória, sabemos todos nós que é um pilar fundamental, não só da detecção, mas também no alerta e no início das manobras de suporte básico de vida. É, no fim de contas, o desenvolvimento desta capacitação dos cidadãos que transversaliza o direito a saber, a ser reanimado, no fim de contas, e horizontaliza o dever de saber reanimar. Trata-se, obviamente, de um processo formativo que teve o contacto meio escolar e que foi, obviamente, necessário da nossa parte também fazermos alguma adaptação. A adaptação é essa que passou pelo Departamento de Formação e Emergência Médica numa fase inicial ainda de planeamento, todo este desenvolvimento de projeto, de criar um produto pedagógico específico e dedicado para os nossos destinatários, neste caso os professores do agrupamento 620, entenda-se para o efeito de professores de educação física, foi assim que foi determinado pela Direção-Geral de Ensino, seria o nosso objeto, digamos assim, de intervenção formativa para depois mais tarde formarem os seus alunos e, portanto, houve necessidade de alguma forma, adaptarmos ou criar um produto pedagógico adaptado não só à experiência formativa ou pedagógica dos professores, mas também à abrangência ou número de elementos que era necessário nós, obviamente, enquanto INEM, chegarmos. E assim, depois desta criação deste produto pedagógico, os centros de formação, do Centro de Formação do Norte, do Centro e do Sul, articularam-se com os centros de formação dos agrupamentos escolares, Norte, Centro, Sul, Lisboa, Alentejo e Algarve, e em que tiveram aqui um papel importante os centros de formação dos agrupamentos escolares, chamados CFAES, não só na organização, mas na divulgação interna desta necessidade junto dos seus professores. Houve então um agendamento e depois deram algum suporte, obviamente, à execução das ações que foi realizada pelo INEM no espaço escolar. Assim, a execução deste projeto SBVD Escolas ocorre em 3 fases, digamos assim, para melhor entendermos. Uma fase em que há a aquisição de competências de suporte básico de vida com distribuição automática externa, em que todos os professores têm que passar e adquirir essa mesma competência. Uma segunda fase em que, depois de adquirir esta competência de SBVDAE, vamos então modular, no fim de contas, estas competências pedagógicas para preparar para um ensino específico de matemática nesta área da saúde. E depois uma terceira fase em que o professor, já de forma autónoma, acaba por interagir com os seus alunos em tempo educativo e promover esta mesma formação. Acaba por não ser propriamente o resultado final, no fim de contas, formarmos os professores e ficaríamos por aí. Não, nós temos uma visão um bocadinho mais de acompanhamento e de uma visão que permita estruturar e ancorar esta prática que os professores vão ter em termos de educação deste tipo de temáticas. E sim, o INEM, com recurso à plataforma Aprender INEM, que é um excelente instrumento, acabou por, obviamente, incluir manuais, apresentações, sessões formativas e os professores, depois concluído a segunda fase deste processo formativo, conseguem então aceder a essa plataforma e ter todo o apoio pedagógico para o efeito. Estruturando isto assim, como é que tem sido o histórico evolutivo desta mesma execução? Ela inicia-se esta primeira fase formativa mais ou menos em meados de setembro de 2021. Ainda muitamente, estamos ainda numa fase resquícios pandémicos e, portanto, ainda com algum receio presente, mas foram já, desde essa altura até ao presente, foram desenvolvidas cerca de 105 ações de suporte básico de vida dirigida a professores. Nestas 105 ações foram formados 1.734 professores. Portanto, temos aqui uma pool muito grande e muito importante
de elementos que iniciaram este processo e que, no fim de contas, estão capacitados neste mesmo exercício para a prática de uma reanimação qualificada. O segundo momento, as pessoas acedem ao segundo momento, ou digamos à segunda fase, depois de completarem este primeiro momento em que fazem a aquisição, e portanto no segundo momento trabalhamos este aspecto pedagógico e já nesta fase foram realizadas até o momento 80 ações em que atingimos cerca de 844 professores que já estão com esta competência adquirida, portanto totalmente aptos. Estamos a falar então de um total de cerca de 185 ações e o projeto ainda não terminou. Finalizada esta segunda fase, o professor automaticamente tem acesso a uma plataforma Aprender INEM, onde obviamente poderá ter todo este apoio. Só para termos aqui assim, uma noção, que acho também é importante termos uma noção da execução do projeto a nível nacional. A Delegação Regional do Norte já, enfim, resolveu, digamos assim, cerca de 75% das ações que tinha programadas. A Delegação Regional do Centro já chegou a cerca de 100 ações realizadas, 100% das ações realizadas, digamos, desculpem. E a Delegação Regional do Sul, uma vez que temos uma dimensão ainda considerável, o Algarve fez 100% das ações que tínhamos programados, o Alentejo estamos nos 95% e a zona de Lisboa, Val do Tejo, que é uma área muito grande, com uma população muito importante, estamos entre as 50% e as 60% das ações realizadas. Quero dizer com isto que, e pegando até e olhando aqui para alguns números de áreas em que já atingiram os 100%, mas verificamos nós também que algumas destas áreas que atingiram os 100%, num segundo momento, na formação de formadores, houve muitos professores que não completaram, digamos assim, esta sua formação porque, por questões diversas, não tiveram presentes deste segundo momento formativo. E é importante e interessante, obviamente, conseguir angariar o maior número de elementos para o efeito. Portanto, creio que, eventualmente, poderemos ter que fazer, se calhar, mais ações ainda, mesmo nestas áreas com 100% de ações realizadas. Como devem calcular, e dando aqui assim, uma dimensão nacional, este mesmo projeto não é um projeto fácil ou simples, digamos assim, porque grande parte das ações elas são tratadas de forma descentralizada, ou seja, fora da sede normalmente de execução formativa, ou seja, os centros de formação, e que vamos diretamente às escolas fazer esta mesma formação para os professores. Portanto, há obviamente problemas relacionados com estas logísticas, com os recursos humanos, mas fomos conseguindo ultrapassar, adaptarmos e, portanto, estamos neste momento numa velocidade de cruzeiro. Da nossa contraparte, digamos assim, da parte da Direção-Geral de Ensino e dos nossos interlocutores, também houve algumas dificuldades, como é óbvio, por vezes na alocação das turmas, enfim, em alguma resistência, que é sempre esta mudança, embora seja recebida de uma larguíssima maioria de braços abertos com uma necessidade premente para o efeito. E, portanto, estamos, obviamente, adaptámos, crescemos e estamos, obviamente, com uma característica de uma realidade que está em ação e que vai evoluindo e que traz óbvias vantagens. Se me permitem aqui só apenas mencionar 3 que me parecem importantes. Em primeiro lugar, coloco esta área formativa, esta exigência, digamos assim, no espaço formativo. Cria-se o tema, vive-se e respira-se este tema no espaço formativo e promove aqui uma transferência, uma partilha sustentada da difusão deste conhecimento. Isto é muito importante, ou seja, pôr a escola a falar numa linguagem de SBV-DAE e a sentir SBV-DAE, não só na disciplina onde ela é lecionada, mas também outras disciplinas paralelas que vão tocar este tema de diferentes formas. Ainda por outro lado, ele não só capacita, mas também rentabiliza os ativos pedagógicos, digamos aqui, os professores, que são os grandes atores nesta dinâmica, e dá aqui uma continuidade. Reparem que começámos com um aspecto formativo que era extracurricular e neste momento já estamos dentro do currículo escolar dos alunos do 10º ano e, portanto, é significativo que houve uma apropriação desta temática para o espaço escolar. Por outro lado ainda, há aqui promove e catalisa a entrada do espaço escolar nos conceitos de espaços cardioprotegidos, ou seja, mais cedo ou mais tarde vamos ter uma exigência, enfim, criamos aqui esta dinâmica, vamos ter esta exigência de desfibriladores automáticos externos nos espaços escolares e obviamente ela vai ser sentida uma vez que começamos cada vez mais a falar sobre estas temáticas. Repare que estamos a colocar o ensino destas temáticas no cidadão, no seu espaço escolar este que vai promover a integração destes conceitos para o cidadão que o vão guiar para a vida futura. Todos têm o direito a ser reanimados, portanto, estamos aqui sim, temos esta transversalidade deste direito e depois temos aqui sim o dever de reanimar, temos esta horizontalização do dever de saber reanimar. Isto é o exercício de uma cidadania responsável.
De qualquer forma, só em termos, para finalizar, e uma vez estamos da tónica aqui assim do cidadão, dar nota que a plataforma Aprender tem aqui, obviamente, um papel muito importante, não só como espaço de aprendizagem para os profissionais que interagem em âmbito do CIEM, mas também para o cidadão. E creio que a Carla Martins terá alguma coisa a dizer sobre esse assunto. Muito obrigado. Antes da Carla, permite-me, Helder, nós tivemos aqui, falámos um pouco sobre as ações de sensibilização e a forma prática com que elas trazem a importância de saber ligar 112 e de fazer compressões, na sua essência, e falamos agora no ensino do 10º ano. Há aqui um pressuposto que é conseguir fazer compressões. Portanto, porque é que do ponto de vista, Helder, dos mais novos, a insistência não será tanto sobre as compressões, o algoritmo em si, mas mais sobre a sensibilização, e porque é que o 10º ano e porque é que nós só nos focamos no ensino do SBV numa idade mais avançada, entenda-se escolar, como é óbvio? Bom, este projeto, o SBV-VAE, enquadra-se aqui no âmbito do 10º ano. Obviamente, há estudos internacionais que nos alegam para compressões em mentes mais jovens e, portanto, aí em termos de SBV, mas já anteriormente há aqui um histórico nas escolas de ensino de SBV pelos professores de Biologia já a partir do 9º ano. Portanto, o que acontece aqui com este projeto relacionado com os alunos do 10º ano é um projeto de continuidade, não é? E nós temos que não desligar este projeto SBVD do 10º ano de todo o resto do contexto, ou seja, nós temos ações de sensibilização que é possível e elas continuam a ocorrer. Temos um histórico mass training contido e mantido em que chegamos a muitos alunos, dirigido sobretudo à população escolar, e portanto 15 a 16 mil alunos, em que criamos aqui e acabamos por criar esta necessidade, este conhecimento, esta experimentação. Mais tarde, no 9º ano, há professores já a falar sobre estas temáticas e no 10º ano acabamos por consolidar, ou seja, estamos, digamos assim, inseridos no espaço escolar, estamos a toda a linha, digamos assim, e de uma forma até bem precoce para o efeito e creio que este será obviamente o caminho. Nesta dinâmica do 10º ano, claro que nós estamos a falar de uma idade que já nos permite ter outro tipo de enquadramento nesta dinâmica formativa, até porque fazer suporte básico de controle automático externo, como sabe, configura aqui assim um seguimento, um algoritmo, a compreensão do mesmo, a integração do mesmo e algumas práticas que, obviamente, estes alunos já com algum amadurecimento para o efeito, conseguem, obviamente, realizar com até já bastante à vontade. Esperamos que, obviamente, isto seja uma temática que acompanhe depois os alunos até noutras fases das suas vidas. Repare que há outros projetos, enfim, formativos ou de divulgação de suporte básico de vida em termos de outros países da Europa ou de outras dinâmicas que até vê a necessidade de ter um curso de suporte básico de vida, pelo menos quando se intenta tirar uma carta de condução, que hoje é quase considerado em âmbito à semelhança do ensino obrigatório, não é? E, portanto, isto é realmente chegar ao cidadão e centrar o cidadão nesta dinâmica da reanimação e isso é muito importante. Exatamente. Carla, aprender INEM. Este foi um desafio que o INEM abraçou para conseguir chegar a ainda mais pessoas. E falo de forma online e gratuita, não é? Exatamente, João. O Departamento de Formação de Emergência Médica nos últimos anos tem tido como objetivo aumentar a literacia em saúde para o cidadão e também para os operacionais do CIEM, nomeadamente os profissionais do INEM, enfermeiros, os técnicos de emergência pré-hospitalar, os bombeiros e elementos da Cruz Vermelha, e terem aqui acesso a conteúdos atualizados e de forma maciça. E para tal, em 2019, desenvolveu a plataforma Aprender INEM e a pandemia não trouxe só coisas más, também trouxe coisas positivas e uma delas foi que conseguimos aqui potenciar o progresso e a expansão desta plataforma Aprender INEM. Dizer-vos que nos primeiros 6 meses do ano de 2022, portanto deste ano, houve um acréscimo de cerca de 30% de inscritos. A plataforma Aprender já conta com cerca de 27 mil utilizadores. Esta plataforma, como já aqui foi dito, é uma plataforma fácil, ela é acessível a qualquer cidadão e o acesso é feito através do link aprenderinem.pt. Este acesso é muito fácil de executar, apenas 2 dados para o fazer, com nome
completo e e-mail, é possível então fazer o login e aceder a esta plataforma. Nesta plataforma, ela tem um vasto leque de conteúdos, conteúdos de acesso livre, como é o caso do curso Reanimar com o INEM, que já aqui assim falámos, para o cidadão, e apenas sendo este conteúdos de acesso livre, o utilizador auto-inscreve-se nessa ação. Depois tem também outros conteúdos mais direcionados para os operacionais do Sistema Integrado de Emergência Médica. Lá está, é um dos nossos objetivos do DFEM, massificar e levar os conteúdos atualizados também aqui aos profissionais, e dentro deste âmbito, e no âmbito aqui do SBB-DAE, criamos um produto pedagógico que se chama Reanimação de Alto Desempenho. Para além disto, para além de conteúdos de acesso livre, de conteúdos direcionados, temos também um repositório de documentação. Como o Helder já falou aqui assim, que os professores no seu percurso do projeto SBB-DAE Escolas têm acesso nesta plataforma a um vasto leque de documentação que lhes permite aqui dar um suporte ao seu ensino do SBB-DAE nas escolas. Como o Helder e mesmo o Nuno já falaram aqui, a massificação do SBB-DAE está a acontecer mundialmente e a nível europeu, o próprio Conselho Europeu de Ressuscitação refere que cada criança deve aprender a fazer manobras de suporte básico e o deve mostrar a 10 pessoas. Ou seja, levar para casa estes conceitos que aprendem, da mesma forma como já falámos aqui assim, até com a reciclagem. Com isto, potenciar aqui que a aprendizagem do suporte básico de vida. E nesta perspectiva, então, desta massificação, o Departamento de Formação desenvolveu aqui assim este produto pedagógico que se chama Reanimar com o INEM. É isso que nós pretendemos, é que o cidadão ajude o INEM a reanimar a população, e dizer-vos que aqui também já foi abordado, nomeadamente pelo Nuno, que a taxa de sobrevivência é muito baixa quando as equipas do pré-hospitalar chegam e não tem ninguém a fazer manobras. Daí a importância de aprendermos e fazermos as manobras e conseguirmos com isto aumentar a probabilidade de recuperar a vítima até 70%, dizem os estudos. Portanto, chegando ao local da ocorrência, tendo alguém a fazer as manobras por parte de algum cidadão, a probabilidade de recuperar estas vítimas é cerca de 70%. Portanto, dos elos da cadeia de sobrevivência, digamos que 3 dos 4 está aqui acessível ao cidadão. Neste produto, então, do Reanimar com o INEM, ele é direcionado para o cidadão e o objetivo é sensibilizar para o reconhecimento precoce da vítima que não respira, da vítima que está em paragem cardiorrespiratória, perceber como é que faz esta chamada para o 112, quais são os dados, qual é a informação importante a transmitir, e esta formação tem muito por base a visualização de vídeos, que permite aqui ao cidadão, de uma forma muito simples, muito clara, perceber a sequência das manobras de suporte básico e também do uso do DAE. Para além, nesta formação do Reanimar com o INEM, para além do tema do suporte básico, é também abordada aqui temáticas, nomeadamente como a obstrução da via aérea por corpo estranho, ou seja, quando alguém se engasga com algum alimento, com algum objeto, e estas também são manobras muito simples e, quando executadas por quem presencia a situação, como é lógico, potencia aqui de forma grande a probabilidade e a possibilidade de reverter a situação. Para além da desobstrução da via aérea, é também abordado o que fazer a uma vítima que está desmaiada, que está inconsciente, mas que respira normalmente, como a vamos colocar de lado na chamada posição lateral
de segurança. Como eu disse, estes são sempre conteúdos muito simples, recorrem essencialmente a vídeos demonstrativos. No final da ação, o formando pode comprovar que apreendeu os conteúdos e tem aqui acesso a um certificado de realização desta ação. O ideal será, sem dúvida, os nossos alunos fazerem em casa esta ação, o Reanimar com o INEM, juntamente com os seus familiares, e depois, então, na escola, consolidarem estas aprendizagens com a realização mesmo da prática. E para isso, nas escolas, no âmbito também aqui do projeto SBB-DAE Escola, o INEM, como já foi falado ali pelo Hélder, na nossa plataforma Aprender, os professores que concluíram com sucesso as 2 etapas, ou seja, que fizeram a formação de suporte básico de vida e a componente pedagógica para o ensino do suporte básico de vida, têm então acesso na nossa plataforma Aprender a um repositório de documentação. O professor ali consegue ter acesso a apresentações que pode dar nas suas aulas, a vídeos demonstrativos, tem também um manual para o professor com a descrição dos conteúdos a ministrar, tem também testes teóricos que eles podem dar então também aos alunos e assim conseguimos garantir que todos os alunos a nível nacional tenham a aprendizagem do suporte básico de vida com o DAE através dos mesmos recursos. Para além disto, na nossa plataforma, o professor tem também ao seu dispor um fórum. Qual é o objetivo deste fórum? É, sem dúvida, proporcionar aqui aos professores a possibilidade de partilhas de experiência, de dúvidas que surgem muitas das vezes e que eles, como não têm a prática diária da realização destas manobras, poderem então ali colocar as dúvidas e nós conseguirmos aqui ajudar e também perceber às vezes com as dificuldades e com as aprendizagens de outros colegas, aqui assim partilhar estas experiências neste fórum. Sem dúvida que o tema que hoje abordamos é o suporte básico de vida e o DAE, e os operacionais do CIEM são também um papel preponderante na reanimação e na execução destas manobras. Nesse âmbito, na nossa plataforma Aprender INEM, também está disponível para os operacionais do CIEM, para os enfermeiros, para os médicos, técnicos de emergência pré-hospitalar, bombeiros, etc. Está também aqui assim, disponível um produto pedagógico que se chama Reanimação de Alto Desempenho. Este produto pedagógico surgiu no âmbito de um processo de auditoria e de melhoria contínua, onde foram identificados aqui alguns pontos que havia necessidade de melhorar na realização das manobras de suporte básico e no uso do DAE. E então, neste produto pedagógico, recorrendo também a vídeos interativos, pretendemos aqui que o operacional consiga potenciar a eficácia e a eficiência da reanimação no pré-hospitalar e, com isto, claro, levar aqui a uma probabilidade de recuperação destas vítimas. Estas formações que estão disponíveis no Aprender são, sem dúvida, uma mais-valia. Permite que se possam rever. Eu posso fazer a formação hoje e amanhã ou daqui a um mês e já não me lembro de algum aspecto. Temos aqui a possibilidade de voltar a consultar todo o conteúdo que está naquela ação. São, sem dúvida, uma mais-valia, mas também não substituem, como é lógico, a formação presencial. E isto, claro, esta formação presencial dada pelas entidades acreditadas, pelo INEM, e acho que aqui assim, tínhamos aqui assim a parte das entidades acreditadas, que alguém aqui dos presentes estará mais à vontade sobre esta temática. Obrigado, Carla. De facto, já temos olhado ao longo do percurso para aquilo que é a sensibilização e a importância de sensibilizarmos, a importância daquilo que é o direito e o dever associado ao suporte básico de vida, que a doutora Teresa Pinto falou. O Nuno veio com uma importante nota que é a cadeia de sobrevivência. E quando falamos da cadeia de sobrevivência, falamos de 4 passos fundamentais para salvar a vida da vítima de paragem cardiorrespiratória. E são eles, antes de falarmos do Programa Nacional DAE, ligar 112
fazer suporte básico de vida, usar um desfibrilhador e, por fim, o acesso a cuidados diferenciados que permitam restabelecer a situação. Bom, 3 dos 4 passos são de responsabilidade de quem está no local e não necessariamente dos profissionais de saúde. É aqui que temos que assumir, enquanto cidadãos, a nossa responsabilidade da cota parte de salvar a vida das pessoas que, à nossa frente, fazem uma paragem cardiorrespiratória. É por isso que entra o PNDAE e a acessibilidade da desfibrilação automática externa ao cidadão e a toda a gente. Certo, Dr. Miguel? Certo, João. Apenas começar já a apontar aquilo que, na minha opinião, deve ser o nosso caminho. É dizer que mesmo o quarto L, tornar acessível a desfibrilação, é, na minha opinião, também um dever cívico. Neste momento, e já lá iremos tocar na matéria em específico, a legislação obriga determinadas entidades, determinados espaços públicos a terem o desfibrilador e o seu programa licenciado, mas, na verdade, se é este o caminho que nos parece a todos o mais importante como garante de segurança e de qualidade da reanimação, é tornar também a disponibilização do equipamento de desfibrilação automática externa, o DAE, um dever cívico para estar acessível à população. Tem-se comentado nas brilhantes apresentações anteriores um pouco o percurso e as várias iniciativas que o INEM tem liderado neste processo. E são todas elas extremamente importantes, todas elas, na verdade, têm sinergias, todas elas têm o objetivo comum de salvar mais vidas, de reanimar vítimas de paragem cardiorrespiratória, utilizando as competências em suporte básico de vida e em desfibrilação automática externa, e de facto vários projetos sinérgicos. Todos eles têm mais ou menos o mesmo período de nascimento, mesma data de nascimento, todos eles fazem parte de uma visão estratégica integrada, cujo objetivo final seria reanimar o maior número possível de pessoas, e o INEM está de facto a dar passos sólidos e importantes. Infelizmente, alguns destes passos são mais demorados do que qualquer um de nós gostaríamos que assim acontecesse, mas a história é feita de factos e depois nós podemos interpretá-los de forma mais ou menos poética, mas os factos são indesmentíveis. A primeira proposta de existência de ensino de suporte básico de vida obrigatório nas escolas foi apresentada ao Governo, ao Ministério da Saúde, no primeiro semestre de 2011, portanto há mais de 10 anos, e a primeira resolução de uma proposta, de um projeto de resolução apresentado pelo CDS e aprovado com a abstenção do PS, é de 2013, portanto repare-se que a noção da sua importância tem cerca de 10 anos de existência e estamos a dar passos sólidos, mas ainda passos até conseguir a sua efetiva implementação. O mesmo diz respeito ao Programa Nacional de DAE, que tem evoluído no ponto de vista legislativo e, mais importante, evoluído do ponto prático, mas também tem sentido o peso da dificuldade de implementar medidas inovadoras, de implementar avanços na nossa sociedade e na nossa cultura. O primeiro documento legislativo, o Decreto-Lei 188 de 2009, é de 12 de agosto e durante pelo menos um ano não teve qualquer efeito prático, porque se formos a dados de 2010, veremos que havia 8, portanto, ainda em 2010, final de 2010, havia 8 DAEs em ambulâncias de socorro que não eram próprias do INEM, havendo já a possibilidade legal de existir em outras, e programas licenciados eram 9, equipamentos DAEs eram 9, número de espaços, eram 19, desculpem, número de espaços públicos com DAE eram 13. Repare-se que hoje multiplicamos isto por várias dezenas de algarismos, estamos com números francamente maiores. Mas repare-se que, dizia eu, a própria legislação enquadradora da atividade do Programa Nacional DAE
não teve qualquer efeito prático durante cerca de um ano. Portanto, a nossa lentidão a absorver as inovações. Ainda sobre legislação, acho que é importante situarmos que em 2012 Portugal foi absolutamente inovador no mundo ao tornar via legislativa, a obrigatoriedade de determinados espaços públicos terem equipamento de desfibrilação e pessoas com a competência para utilizar. Foi o Decreto-Lei 184 de 2012, de 8 de agosto. Portanto, aqui, novamente, um ato pioneiro, uma inovação, um avanço que se foi concretizando e hoje em dia ainda continua em fase de implementação, com um alargamento progressivo de os DAEs existentes em espaços públicos e em viaturas de emergência. Portanto, um passo significativo. O próprio Plano Nacional, o Programa Nacional DAE, foi aprovado pelo Conselho Diretivo em setembro do Conselho Diretivo do INEM em setembro de 2012. Portanto, os 3 principais instrumentos, se quisermos, normativos, datam entre 2009 e 2012. E desde então não houve ainda qualquer alteração legislativa. Pese embora ter um grupo de trabalho nomeado por despacho, o despacho 2715 de 2018, de 15 de março, criou uma comissão, um grupo de trabalho para analisar a situação à data do Programa Nacional DAE e fazer propostas. Essas propostas foram realizadas no tempo que estava disponível e, no entanto, porque muitas delas pressupunham algumas alterações, importantes alterações legislativas, ainda não foram maioritariamente implementadas. E, portanto, são os factos, do ponto de vista legislativo, com que nós temos que nos deparar, continuando na esperança e na luta para conseguirmos dar os avanços, os passos seguintes que nos parece a todos, de uma maneira geral, que se impõem. E que passos são esses? E muito de acordo com as recomendações desse grupo de trabalho, assentam em 3 pilares. Mais espaços públicos com desfibriladores e com pessoas formadas para os utilizar, mais operacionais formados, mais elementos da comunidade, da população formados com competências específicas em SBV-DAE, e aqui o grupo de trabalho introduziu de forma muito premente, muito oportuna, a noção do first responder, a importância de dotar aqueles que em situação de emergência são muitas vezes os primeiros a chegar e que não necessariamente pertencem às equipas de emergência médica pré-hospitalar, podem ser muito bem um elemento das forças policiais e, portanto, esse elemento passar a ser uma parte da resposta, passar a estar obrigatoriamente dotado do equipamento e da formação. Portanto, mais espaços, dizia, mais operacionais formados e mais intervenção da população geral. A intervenção da população geral não se consegue por decreto, consegue-se, como o INEM tem feito, por campanhas de sensibilização, por campanhas de mass training e por começar a incidir sobre grupos-alvo, faixas etárias específicas, onde essa formação pode ser massificada. E o exemplo da formação obrigatória nas escolas é um deles muito concreto. Dessa maneira conseguir-se-á ter uma faixa importante da população preparada para responder a uma situação de paragem cardiorrespiratória. Por outro lado, uma outra iniciativa que o INEM já fez chegar à tutela, de tornar obrigatória a formação em suporte básico de vida e desfibrilação no momento da carta de condução, da obtenção da carta de condução. Portanto, 2 estratégias sinérgicas que permitem, para além de todas as outras, alargar o número de pessoas da nossa comunidade, o chamado cidadão comum, capaz de atuar perante uma paragem cardiorrespiratória. Um pouco a lógica que se viveu em sentido ligeiramente diferente, mas que se viveu na pandemia recente do Covid-19, de conferir a proteção do grupo. Se uma parte importante, uma faixa importante da população souber realizar manobras de suporte básico de vida e desfibrilação automática externa, esse número por si assegurará que qualquer um
dos outros à volta, qualquer cidadão que venha a necessitar tem uma forte probabilidade de perto de si estar alguém com essa formação e essa competência. Portanto, uma lógica de proteção de grupo em relação à paragem cardiorrespiratória. Ainda sobre projetos futuros de alterações legislativas, impõe-se não só a introdução concreta, prática, da formação em suporte básico de vida nas escolas e na formação em suporte básico de vida e desfibrilação automática externa, também na realização da carta de condução, é fundamental alargar o âmbito do Decreto-Lei 184/2012, ou seja, alargar, apertar, se quisermos, a malha de instituições, espaços públicos e mesmo entidades que tenham a obrigação de terem um programa de desfibrilação automática externa implementado. Temos que avançar, temos que tornar obrigatória a existência de um DAE nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, nos ginásios, em empresas com menor dimensão, mas apesar de tudo com uma visita de população geral diária que se justifique. Temos que fazer isso nos espaços públicos governamentais, municipais, etc. Portanto, há também aqui um trabalho a fazer. A última alteração à legislação tem 10 anos. Em 10 anos o mundo mudou, algumas coisas não mudaram para melhor e nós temos que fazer também aqui uma evolução, um progresso naquilo que é a legislação em vigor. E, portanto, também já aqui foi apresentada à tutela uma proposta de alteração da legislação em vigor na lógica de aumentar o número de espaços públicos que tenham ou que passarão a ter a obrigatoriedade de oferecer à população civil cuidados de suporte básico de vida e de desfibrilação. Sobre dados, os dados são a matemática que nós não temos como escamotear, e eles mostram, em bom abono da verdade, uma evolução francamente positiva do número de desfibriladores que estão disponíveis em espaços públicos, do número de desfibriladores que existem nas ambulâncias, nas viaturas do Sistema Integrado de Emergência Médica, do número de elementos formados com capacidade para a utilização desses mesmos equipamentos, e repare-se que no total já ultrapassamos largamente os 50 mil elementos formados, sendo que apesar de tudo, neste momento nem todos têm o certificado válido, porque alguns caducaram, mas em termos de formação já ultrapassamos há muito os 50 mil portugueses formados com essas competências. Portanto, os números mostram de facto uma utilização cada vez mais crescente e um programa cada vez mais sólido. Queremos mais, até porque a probabilidade de sobrevivência depende do tempo que decorre entre a paragem e a reanimação e, portanto, o que nós queremos é que cada pessoa, cada utente, cada cidadão que sofra, que tenha uma paragem cardiorrespiratória, consiga de facto ter ao seu lado rapidamente um desfibrilador e alguém que o saiba manusear. Portanto, o caminho tem que continuar a ser prosseguido, estamos longe de estar contentes, temos registadas anualmente cerca de 20 mil paragens cardiorrespiratórias, o INEM utiliza o desfibrilador em cerca de 50% destas paragens e dessas apenas em 10%, cerca de 10%, tem condições para que o choque seja administrado. Portanto, estamos muito aquém do que gostaríamos, estamos muito aquém daquilo que o Portugal precisa e os portugueses merecem, mas esse caminho entre o aqui e aquilo que desejamos só se faz caminhando com visão, com empenho, com estratégia e com determinação. Muito obrigado. Muito bem, pretendemos então chegar ao ponto em que a pessoa que fez a sua formação de SPVDAE na carta de condução possa usar um DAE. Fora do programa. Aliás, sim, é absolutamente verdade. A legislação que saiu para enquadrar o ato da desfibrilação pretende, e até hoje mantém-se, torná-lo, porque assim é, um ato médico delegado e, portanto, sujeito a regras de licenciamento e de fiscalização. O futuro, não tendo eu nenhuma bola de cristal, mas prevê-se que seja um certo liberalizar desta utilização. E o DAE acaba por ser um instrumento quase como uma boia salva-vidas
que, estando ali e havendo uma vítima que dela precisa, qualquer um a pode atirar para ser utilizada. E, portanto, esse será, na minha visão, o caminho a seguir. No momento atual, ainda estamos na lógica do quem tem formação, está integrado num programa, está licenciado, ou esse programa está licenciado e é aí que atua. Se bem que, se olharmos com atenção para o Decreto-Lei 188 de 2009, que enquadra tudo isto, já tem uma válvula de escape, uma válvula de segurança para estas situações, que é o seu artigo 27, em que, no fundo, é uma exclusão de punição, se quisermos, para se a vítima precisa e não há lá ninguém que pertença ao programa licenciado e essa pessoa, esse elemento, esse cidadão comum saiba o que está a fazer, pois deve fazê-lo em prol de salvar uma vida. Portanto, esse caminho é um caminho a percorrer com cautela, com prudência, mas na verdade já é permitido a qualquer um realizá-lo sem qualquer problema, nomeadamente problema legal para o fazer. Importa, em primeiro lugar, salvar aquela vida, isso acima de qualquer outra questão legal ou burocrática ou mesmo administrativa. Muito bem. Enquanto não é feito nas escolas de condução, o INEM confia nas entidades acreditadas. E, portanto, cabe-lhes a elas substituir aqui na função do Instituto Nacional de Emergência Médica, mas dentro daquilo que são as metodologias de ensino, isto é, mantendo exatamente as mesmas ferramentas pedagógicas, os mesmos métodos e metodologias formativas, garantir que a formação da SPVD-AE e da SPV é assegurada a toda a gente. Portanto, falámos sobre a sensibilização no contexto de mass training, na forma como ela está a ser ensinada nas escolas aos vários alunos, e é preciso perceber que para formar as pessoas, e entenda-se, a formação na competência técnica, na aquisição de competências técnicas, é fundamental frequentar um curso. Poderão fazê-lo através de uma entidade, de qualquer entidade disponível para consulta no site do INEM. E agora fica o desafio ao Conselho Diretivo do INEM, naquilo que é a sua visão e na sua estratégia para o futuro. Dr. Luís Meira, de que forma é que nós conseguimos fazer ainda mais e melhor naquilo que é o acesso à desfibrilação precoce do nosso cidadão? Lembro, antes do doutor lhe passar a palavra, e não posso deixar de citar aqui o Dr. Fernando Pádua, que é seguramente o pai da cardiologia preventiva, a forma como ele visionariamente associava a colocação de um DAE da mesma forma que se faz a colocação de um extintor em tudo aquilo que são espaços públicos, e atuar e agir, acima de tudo, na prevenção. Dr. Luís Meira, o futuro, o que é que nos reserva? Obrigado, João. Antes de tentar responder ao desafio que me foi agora mesmo colocado, eu obviamente tenho que fazer um agradecimento, não apenas ao Gabinete de Marketing e Comunicação, e na pessoa de João Nunes fica desde já expresso esse agradecimento pela realização desta iniciativa, que é, obviamente, importantíssima para o Instituto, falar sobre suporte básico de vida e desfibrilação automática externa em Portugal, nomeadamente naquilo que é o contributo do INEM para tentar maximizar aquilo que é a capacidade de sobrevivência de qualquer um de nós, enquanto eventuais intervenientes ou podendo sofrer um episódio de paragem cardiorrespiratória. E, portanto, deixar aqui este agradecimento. E também uma referência muito particular à Teresa Pinto, ao Nuno Marques, ao Helder Ribeiro, à Carla Martins e ao Miguel Oliveira, pelos contributos, eu diria, excepcionais que deram para esta discussão, provavelmente muito maiores do que aqueles que eu irei conseguir dar. De qualquer maneira, deixem-me talvez centrar a questão que está aqui a ser discutida naquilo que é o grande objetivo do suporte básico de vida e da desfibrilação automática externa, enquanto elos fundamentais daquilo que já foi referido, que é a cadeia de sobrevivência, e que se destinam claramente a tentar evitar a morte evitável. E é esse o objetivo que nós temos que ter sempre presentes. E nós só conseguimos evitar a morte evitável em situações de paragem cardiorrespiratória se, e o Miguel Oliveira há pouco deu o exemplo muito interessante do conceito de proteção semelhante àquele que as vacinas nos atribuem, se efetivamente houver uma percentagem significativa de cidadãos, pessoas que partilham os espaços e a nossa vida com capacidade para iniciar manobras, reconhecer a paragem,
fazer o acionamento do sistema de emergência médica e, eventualmente, utilizarem um DAE se ele estiver efetivamente disponível. E, portanto, é isso que nos importa, é claramente garantir que, do ponto de vista daquilo que é a nossa vida normal, estes 4 passos que são fundamentais para responder a uma situação de paragem cardiorrespiratória e, dessa maneira, se poder evitar a morte evitável e, particularmente, melhorar a probabilidade de alguém poder ser efetivamente reanimado com sucesso, tudo isto tem que ser garantido. E, obviamente, que o INEM aqui tem um papel fundamental para isso. Mas, se me permitirem, eu iria colocar a questão, se calhar, ao contrário. Ou seja, antes de falar naquilo que poderão ser os contributos e os próximos passos do INEM para garantir o robustecimento desta resposta, eu permitia-me fazer uma pergunta. É que antes de nós pensarmos naquilo que o INEM, outras entidades, podem fazer relativamente a esta matéria, acho que cada um de nós se deve interrogar sobre o que é que eu posso, o que é que eu devo fazer para garantir aquilo que a Teresa Pinto falou logo no início, que é o direito de cada um de nós a ser reanimado. E, na minha opinião, este direito a ser reanimado tem forçosamente que andar de mãos dadas com a nossa obrigação de saber reanimar. E se nós assumirmos esta perspectiva, eu acho que podemos ser embaixadores desta ideia de que quanto mais gente estiver capacitada para, aliás, como dizem as últimas guidelines sobre reanimação, que identificam um grande problema na resposta a situações de paragem, que começa logo com a identificação da paragem. E, portanto, se todos nós estivermos em condições de sermos embaixadores desta ideia de que está ao nosso alcance, nós temos a obrigação de saber fazer suporte básico de vida e, eventualmente, utilizar um DAE, eu diria que, mais do que esperar que as coisas vão acontecendo, podemos dar um contributo efetivo para que estas matérias passem a, se calhar, ser encaradas também como uma obrigação, mas que depois o resultado, as estatísticas melhorem e possam, no fundo, representar vidas salvas, mortes evitáveis que efetivamente foram evitadas. E, portanto, eu começaria por aí. Antes de dizer aquilo que o INEM poderá fazer, deixar aqui o desafio de que cada um de nós pense naquilo que poderá fazer. E cada um de nós, estou a incluir, obviamente, os trabalhadores, os operacionais do Sistema Integrado de Emergência Médica, não apenas pessoas normais, cidadão comum, por assim dizer, que não tem responsabilidades acrescidas nesta matéria, mas que pode e deve dar um contributo fundamental para, como eu disse há pouco, o direito a ser reanimado ande de mãos dadas com a obrigação de saber reanimar. Concretamente, relativamente àquilo que poderão ser os próximos passos a dar pelo Instituto Nacional de Emergência Médica nesta matéria. Eu diria que há aqui 3 grandes áreas. A primeira é, claramente, continuar ou até intensificar o muito trabalho que foi feito. E eu penso que quem esteve atento viu aqui vários intervenientes, vários atores que têm um papel importante relativamente àquilo que o INEM tem feito nesta matéria, mas que são apenas um rosto, uma face dos muitos trabalhadores, dos muitos colaboradores do INEM que estão envolvidos neste processo. E queria também, obviamente, expressar aqui um agradecimento imenso, porque eles têm bem a noção do esforço que é, às vezes, conseguir dar pequenos passos relativamente ao objetivo final que nós temos, que é de evitar a morte evitável e salvar o maior número possível de pessoas que fazem paragens cardiorrespiratórias. Eles têm bem noção de que, às vezes, é preciso um esforço muito grande para se conseguir dar pequenos passos. Mas esses pequenos passos têm que ser dados. E a verdade é que é com pequenos passos que às vezes se chega muito longe. Nós também, obviamente, pretendemos, sempre que possível, fazer avanços significativos naquilo que tem sido feito, mas não podemos descurar aquilo que significa o trabalho diário nesta área. E, portanto, aquilo que será o continuar a acreditar cada vez mais em entidades de formação para garantir que elas
fazem a formação de forma idónea, respeitando as guidelines e as metodologias recomendadas. A questão do licenciamento de programas de DAE, porque, e eu acho que talvez nem toda a gente tenha esta noção, mas não basta colocar um DAE, espalhar DAEs não é a única resposta, ou às vezes nem sequer é a resposta para esta necessidade. E nós temos exemplos de países que, por exemplo, seguiram essa via e que têm, porque dados o demonstram, têm uma percentagem de adesão dos cidadãos à realização de manobras de suporte básico de vida e à utilização dos aparelhos que estão disponíveis muito baixa. Nós estamos a falar, por exemplo, há um estudo no Reino Unido que fala em cerca de 2% da população que está disponível para o fazer. Em França, cerca de 4%. E, portanto, os programas licenciados, neste momento, são uma das formas que nós temos de garantir não apenas a existência do DAE, mas de garantir que existe alguém que em tempo útil o sabe utilizar e, inclusivamente, consegue cumprir os 3 passos iniciais da cadeia de sobrevivência. E é por isso que temos que continuar a investir nesta questão do aumento do número de programas de DAE. Temos também que continuar aquilo que temos feito em termos de sensibilização em massa, porque nós temos tido uma atividade muito grande nessa matéria e foram referidos números que são impressionantes, mas que ainda estão muito longe daquilo que seria necessário em termos de mass trainings de suporte básico de vida e a utilização da plataforma Aprender INEM com um conjunto de ferramentas que os interessados podem e devem utilizar para melhorar as suas competências. Deixem-me dizer-vos que uma matéria que me está a preocupar particularmente e que nós temos obrigação agora, continuando este trabalho de sensibilização, é desconstruir um pouco aquilo que o impacto da Covid-19 teve também na disponibilidade das pessoas poderem participar neste esforço, que tem que ser um esforço de todos. Isto é uma matéria que nós também teremos que abordar com algum cuidado para que, efetivamente, não possamos ter aqui um obstáculo, uma barreira a que, eventualmente, haja menor disponibilidade para, efetivamente, se iniciar o processo de reanimação enquanto não chegam as equipas dos serviços de emergência, porque não há nenhum país do mundo que tenha uma equipa de emergência disponível para cada paragem cardiorrespiratória para atuar imediatamente. E, portanto, temos que continuar a insistir nesta massificação deste conhecimento para, mais uma vez, naquela ideia da tal proteção de grupo, podermos ter melhores resultados. E temos que continuar a investir naquilo que é um projeto que é o garantir o suporte básico de vida e a desfibrilação automática externa nas escolas, não apenas formando e continuando a formar os professores, mas garantindo que, efetivamente, as escolas passam a integrar o universo daqueles locais onde deverá ser obrigatória a existência de DAEs e de operacionais DAEs que os possam utilizar de forma adequada. Uma segunda via para aquilo que temos que fazer é garantir a adesão às guidelines de reanimação. Aqui, obviamente, eu já falei muito sobre a questão da formação em massa, porque as guidelines reconhecem que o reconhecimento da paragem cardiorrespiratória e a disponibilidade para se iniciarem manobras são questões muito impactantes nos fracos resultados que existem em termos de reanimação. E isto só se combate com o conhecimento e com a formação. Portanto, a insistência nesta matéria, a formação em massa, tem que continuar e tem que continuar a fazer parte do dia-a-dia do esforço do INEM para garantir que cada vez mais pessoas estão alerta para esta necessidade e que cada vez mais pessoas têm vontade, efetivamente, de aprender a reanimar. Temos também que aumentar e estimular o aumento do número de programas devidamente licenciados e algo que as guidelines mais recentes recomendam, que é saber exatamente a sua localização. Estamos a trabalhar nesse sentido. A questão dos first responders, que o Miguel Oliveira referiu, é também importante. Estamos a fazer esforços junto, nomeadamente, das forças e serviços de segurança, muito particularmente da PSP e da GNR, para podermos alargar o número de
nomeadamente daqueles meios que estão no terreno, por exemplo, os carros de patrulha da Polícia de Segurança Pública, poderem dispor de DAEs e os elementos desse carro de patrulha estarem devidamente habilitados à sua utilização. E, portanto, esta questão da adesão às guidelines tem sido um esforço do INEM e estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar para aumentar ainda mais aquilo que são as recomendações nesta matéria. E, finalmente, e para concluir, novos projetos, ou seja, há novas áreas que nós temos que abordar. Falou-se há pouco na questão da formação nas escolas, no suporte básico de vida e da desfibrilação automática externa, mas a verdade é que já há evidência científica que nos diz que, mesmo para crianças com idades inferiores a 12 anos, é importante que na escola se comecem a falar destas matérias, se comece a levantar a necessidade de que, a partir de idades, como eu disse, ainda inferiores aos 12 anos, os alunos fiquem despertos para esta matéria, para que quando mais tarde, efetivamente, houver formação específica nesta área, até poderem ter capacidade para apreender melhor aquilo que depois lhes vai ser formalmente ensinado. E, portanto, uma das novas áreas que nós queremos tentar, com a colaboração do Ministério da Educação e da área educativa, como é evidente, é também começar a instilar a necessidade de os currícula, até em idades mais precoces, começarem a ter também referências a estas matérias. As outras questões que nós também queremos colocar bem em cima da mesa têm a ver com a obrigatoriedade do suporte básico de vida, que é uma questão que para nós é relevante. O Miguel já falou sobre a questão da obrigatoriedade para quem tira a carta. Talvez possa ser difícil conseguir isso, mas eventualmente, e já foram estabelecidos contatos com as entidades responsáveis por esta matéria, por exemplo, os motoristas profissionais, esses sim, esses poderão ser obrigados a fazer ou a ter formação em suporte básico de vida e utilização de DAE. Mas há aqui outras questões que, não sendo propriamente do foro de obrigar alguém a ter esta formação, mas que possam, no fundo, estimular esta necessidade de se fazer formação na área. E estou-me a lembrar de algumas questões que podem ter a ver com impulsos ou facilidades em termos de contratação, por exemplo, concursos públicos, em que a existência ou a frequência de uma ação devidamente certificada possa melhorar a nota para efeitos de contratação, de progressões em carreiras ou até com efeitos de algum impulso remuneratório se o trabalhador tiver esta formação feita. E isto são questões que estão neste momento a ser avaliadas, terão que ser obviamente discutidas com a tutela e com outras áreas governativas, mas que estão em cima da mesa como possibilidades novas de se obter o grande objetivo de massificar cada vez mais esta capacidade de saber reanimar de forma adequada. Uma nota final em termos de novos projetos tem a ver também com a necessidade de envolver os municípios. Os municípios têm uma proximidade muito grande com as populações e têm interesse, como já nos tem sido demonstrado por vários exemplos nomeadamente presidentes de Câmara, que estão muito interessados em melhorar quer a existência de programas de DAE licenciados, quer no âmbito daquilo que é a transferência de um conjunto grande de competências para os municípios, nomeadamente na área da educação e também na área da saúde, poderem ter aqui um papel fundamental naquilo que é a melhoria da capacidade de resposta de todos os cidadãos perante uma situação de paragem cardiorrespiratória. Basicamente era isto que eu vos queria dizer. Termino agradecendo, obviamente, a presença de todos, nomeadamente aqueles que perderam um pouco do seu tempo para estar a assistir a este webinar, esperando que, obviamente, seja útil tudo aquilo, e foram ditas muitas coisas, e parece-me que coisas muito importantes, e que possam, sobretudo, responder ao desafio que eu aqui deixei.
sejam um elemento ativo, vejam o que é que podem fazer, vejam onde é que há formação devidamente certificada para poderem fazer, insistam junto de entidades, nomeadamente das câmaras, para a necessidade de cada vez haver mais DAEs e mais programas licenciados, mas não esperem apenas que seja o INEM, com todo o seu empenho, a dar uma resposta que tem que ser uma resposta dada por todos nós. Obrigado. Encerrando, ficam as propostas do Dr. Luís Meira. Fale com as crianças sobre suporte básico de vida. Vá ao site do aprenderinem.pt e faça os vários cursos que temos destinados a todos os cidadãos e níveis de competência profissional. No seu local de trabalho, procure perceber se já tem um programa de DA implementado. Faça parte do programa, consulte as entidades acreditadas. Se não existir, como dizia o Dr. Luís Meira, faça pressão para que exista. Essa é uma missão de todos. E antes de terminar, exatamente no exercício daquilo que é a realização de suporte básico de vida, dizer-vos, levantando um pouco o véu, que o INEM em breve terá disponível uma aplicação que permitirá o acionamento daquele que seja o cidadão mais perto de uma paragem cardiorrespiratória para que inicie suporte básico de vida até a chegada dos profissionais de saúde. Por isso mesmo, obrigado a todos. Obrigado por ter estado desse lado e, mais do que nunca, lembrar que a emergência médica começa em si. Obrigado.